uma questãozinha aí, da UFRJ específica. Excelente medidor de momento, tá? Excelente se você está indo no caminho certo em momento, em equilíbrio, tudo bem? É uma questão que fala que tem um vaso de planta pendurado, né? Ele está pendurado num suporte em L. E aí a pergunta da questão, letra A e letra B, né? Bem simples, para quem sabe a questão de repente muito fácil, e para quem está perdido é uma questão elucidativa, cara, tá? Então, letra A, qual é a força que a parede exerce no ponto B do suporte, tá? Então, quanto vale a força atuante nesse ponto aqui, beleza? Então, a primeira coisa que a gente faz numa questão de momento é marcar todas as forças do corpo que a gente quer que fique em equilíbrio. Então, no caso aqui, o corpo que eu quero em equilíbrio é o suporte. Então, vou marcar as forças que atuam nele. Bem, e aí, a UFRJ, cara, eu gosto muito também das provas da Unicamp, né, e da FUVEST, porque são questões muito inteligentes que realmente medem se o cara sabe ou não o conteúdo, sem ser tão difícil. Não precisa ser difícil, cara. É se o cara sabe o conteúdo. Então, ele nem precisa colocar peso na viga aqui, porque se botasse peso complicaria muito a questão, aí já seria, eu tiraria o cara que sabe e precisaria do cara que sabe muito já, né? Então, a ideia é a seguinte, ó, as forças que atuam são, tem uma força para baixo, que eu vou chamar de F. Essa força F, pessoal, tem o mesmo valor do peso do vaso de planta. Aí alguém pergunta, né, numa sala de aula, professor, por que eu não posso marcar o peso do vaso de planta? Porque o peso do vaso de planta é do vaso de planta. Eu não estou marcando as forças que atuam no vaso de planta, e sim na barra, ok? Então seria uma tração, alguma coisa assim, que tem o mesmo valor do peso do vaso de planta. Legal. Aqui no ponto B tem um contato, né? E a força de contato é a normal. Ah, eu posso dizer que F é igual a N? Não, porque F é uma força que está na vertical, N é uma força que está na horizontal. Ok? A resultante igual a zero é para forças no mesmo eixo. Bem, e aí eu tenho mais força atuante, eu tenho uma articulação. Galera, qual é a função de uma articulação? Amigão, sempre que você ler uma questão de momento, uma articulação é o último lugar que você marca força. O objetivo de uma articulação é sempre zerar a resultante do sistema. O objetivo disso aqui é segurar, prender o corpo. Então, vai ter que ter uma força na articulação para cima. Qual é a ideia dessa força da articulação para cima, que eu vou chamar de AY? Esse AY, apoio em Y, articulação Y, tem a função de anular essa força para baixo. E além disso, tem que ter uma força para a esquerda. Qual é a função dessa força AX, articulação em X? Essa força para a esquerda tem o intuito de anular a normal que está para a direita. Então, a resultante vai ser zero, tudo bem? E a resultante igual a zero, a força para cima, a Y, tem que anular a força para baixo, peso, e a força para a esquerda, a X, tem que anular a força para a direita, N. Pergunta da questão, quanto vale N? Repara que o único dado da questão é o P, então N tem que sair em função de P. Tá bom? Se eu não mato pela condição resultante igual a zero, a próxima condição é momento resultante igual a zero. Legal? Então, eu vou fazer isso no ponto A. Bem, galera, já de cara, observe o seguinte, tem duas forças que não realizam momento. São elas, momento de AX é igual a zero e momento de AY é igual a zero. Professor, eu não entendi. Cara, para ter momento tem que ter três condições. Força, distância, e a força e a distância tem que ser perpendiculares. Amigão, se eu escolho para realizar momento aqui no ponto A, qual é a distância de AY ao ponto A? Não existe. Qual é a distância de AX ao ponto A? Não existe, porque AX e AY estão no ponto A. Tudo bem? Se elas estão no ponto A, o momento delas é zero. Legal. Aí sobraram duas forças, normal e peso. Reparem que em relação ao ponto A, a normal tende a girar essa barra no sentido, ó, anti-horário. E o peso em relação ao ponto A tende a girar no sentido horário, né? Quando a gente vai ver a força, gente, a gente esquece tudo que está na barra, pensa só na barra livre e essa força peso tendendo a girar no sentido horário, tá? E a força normal no anti-horário. Logo, para não girar, o momento do peso tem que anular o momento da normal, o momento do horário anula o momento do anti-horário. Então fica peso, a força, vezes a distância perpendicular, D. Normal, vezes a distância perpendicular, 1,5 D. Tá bom? Então dá para cortar o D com D e chegar à conclusão que a normal é igual a P sobre 1,5. Só para não ficar vírgula no denominador, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2, tá? Então vai ficar 2P sobre 3. É a resposta da letra A. Tá bom? Então a normal vale 2/3 de P. Beleza? E letra B?
Qual é o módulo da componente horizontal e vertical da força que a parede exerce no ponto A? A componente horizontal é a x, né? A x é igual a n, é isso? E o n eu já achei, então a x é 2p sobre 3. E a y? A y é o próprio p. Lembrando de outro detalhe também que é muito importante, é interessante, muito importante, é que a força que a parede exerce realmente é a resultante entre a x e a y, tá? Seria essa força A. E como é que eu calcularia caso eu quisesse? Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a x ao quadrado mais a y ao quadrado. Excelente questão da UFRJ pra gente, tudo bem?